Oi! Para o vídeo de hoje eu separei uma coletânea de relatos só de casos em que as pessoas não ouviram os conselhos dos mais velhos e coisas aterrorizantes aconteceram. E aí, deu curiosidade de saber o que aconteceu? Fica aqui que eu já vou te contar tudo! Olá, amiga! Olá, amigo! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. Seja bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui comigo. Caso você não seja inscrito, se inscreve e deixa também o seu like agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E caso você tenha algum relato sobrenatural que você gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou amar receber sua história e conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, sem mais delongas, vamos aos relatos. E nosso primeiro relato é de uma inscrita aqui do canal. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Como ela não deixou claro que eu poderia falar o nome dela, eu não vou falar. Mas fica aí meu agradecimento e vamos lá. Oi, Ari. Como você vai, querida? Estou bem, e você? Estou adorando o seu canal e estou enviando este relato para que você conte. Meu irmão mais novo sempre teve uma mania de falar um palavrão muito feio. É aquele palavrão pesado que todo mundo conhece e que muita gente não gosta e nem ousa falar em voz alta. Eu também não vou escrever aqui, mas se vocês ainda não sabem de qual estou falando, com certeza vão descobrir durante o relato. Naquela época, pelo menos no interior, os mais velhos diziam que quem falasse esse palavrão não teria sorte na vida. E além disso, diziam também que quem abusava desse palavrão acabaria invocando a própria coisa do palavrão. Uns falavam que era um demônio, outros que era um espírito maligno. Meus pais eram pessoas simples que possuíam um pequeno rancho. Trabalharam duro e criaram os 5 filhos com o pouco que tinham. Fizeram questão de dar estudo para todos nós, para que tivéssemos uma vida melhor que a deles, eles diziam. E de fato, 4 dos filhos, incluindo eu, fomos para a cidade e conseguimos bons empregos. Já meu irmão mais novo, como já disse, falava este palavrão com frequência e de fato não conseguia se dar bem na vida. Ainda morava com meus pais e não conseguia um bom emprego, nem uma boa namorada. E ele vivia cheio de dívidas. Ninguém entendia como ele era o único dos filhos naquela situação. Até que numa noite, ele ficou no bar da região até mais tarde, bebendo e jogando sinuca. Já passava da meia-noite quando ele resolveu voltar para casa. O caminho era de estrada de terra, passando na maior parte por vegetação nativa, que tinha algumas árvores bem grandes. Ele disse que de repente ouviu uma risada baixa de mulher. Achou aquilo estranho e foi olhando ao redor enquanto continuava andando. Quando passou debaixo de uma dessas árvores grandes, percebeu que a risada vinha do alto. E ao olhar para cima, lá estava a coisa do palavrão que ele tanto falava. Ela estava dependurada na árvore de cabeça para baixo. Era como uma mulher nua, com as pernas entrelaçadas num galho grosso. Só que o detalhe era o rosto. Mesmo de cabeça para baixo,
o rosto dela estava virado para cima. Ou seja, seu rosto era invertido, com os olhos na parte de baixo e a boca na parte de cima. Meu irmão disse que levou um susto tão grande que gritou, e nesse momento a coisa começou a rir mais alto, dando uma gargalhada sinistra. Ele então saiu correndo desesperado em direção à nossa casa. Só que no caminho, o pesadelo continuou. A cada árvore grande que passava, lá estava aquela mesma mulher, do mesmo jeito, e sempre gargalhando. Ele tentou voltar por onde veio, virar numa outra estrada, mas nada adiantou. Ele então simplesmente decidiu ir para a casa o mais rápido que podia, e cada vez que passava por aquela mulher sinistra, ele fechava os olhos e tampava os ouvidos. Eu não sei exatamente o motivo, mas naquela época, pelo menos na nossa região, os mais velhos diziam que se você visse uma assombração, tinha que ficar no escuro para ela não te achar. Por isso, meu irmão disse que quando finalmente chegou em casa, entrou correndo e apagou a lamparina que minha mãe deixava acesa para ele. Correu para o quarto e ficou rezando no escuro, tremendo de medo até o dia clarear. Naquela noite, ele jurou para Deus e todos os santos que nunca mais falaria aquele palavrão de novo. E de fato, ele cumpriu essa promessa. Depois disso, ele nunca mais viu aquela mulher sinistra. A vida dele também melhorou demais. Ele se mudou para a cidade, levou nossos pais com ele, abriu seu próprio negócio, conseguiu pagar suas dívidas, se casou e teve filhos. Hoje, ele é um homem totalmente diferente. Se foi castigo, aviso ou milagre, eu não sei. Só sei que palavras têm poder e tem coisas que ninguém deve dizer. Tenho muitos outros relatos e em breve te envio mais uns. Beijos. Gente, eu sempre falo que eu acredito que as palavras têm muito poder. Esse palavrão aí, que eu acho que todo mundo já sabe qual que é, né? Que várias pessoas relatam que quando falam muito esse palavrão, aparece essa mulher, né? Que é a do nome aí. Eu mesma não falo esse palavrão de jeito nenhum. Agradeço a moça aqui que enviou por não ter colocado ele no relato, porque eu não falaria, não teria essa coragem. E vocês, gente, vocês têm essa superstição? Ou vocês falam esse palavrão por aí? E vamos ao nosso próximo relato. Esse relato também é de um inscrito. Muito obrigada por enviar seu caso. E, gente, eu não vou divulgar aqui o nome da pessoa, porque se não me fala assim, pode falar meu nome, eu prefiro não falar, né? Porque às vezes a pessoa também não quer se expor. Mas se você quiser enviar seu relato, é só mandar aqui no e-mail que tá na descrição do vídeo. E caso você queira que eu fale seu nome, é só mandar lá. Pode falar meu nome que eu vou falar. Então, sem mais enrolação, vamos ao relato. Vamos lá? Oi, Ari, tudo bem? Tudo bem, é com você. Hoje eu quero compartilhar uma história que meu pai sempre contou pra gente quando éramos pequenos e que aconteceu com ele quando ainda era criança. Eu não sei se é verdade ou se era invenção dele para nos assustar, mas ele jura que é verdade. Então, lá vai. Quando era criança, meu pai era muito levado. Vivia aprontando, arrumando confusão, fazendo piada em hora errada.
Por mais que meus avós o castigassem ou dessem os tapas na bunda, ele sempre causava problemas. Um dia, morreu um parente da família. Não era ninguém muito próximo, mas, como era de costume, todo mundo foi pro velório. E se hoje velório é um lugar onde silêncio e respeito são obrigatórios, imagina naquela época. Mas logo que chegaram, meu pai já começou a dar trabalho. Enquanto os adultos rezavam, ele fazia caretas pros primos, cutucava os irmãos, deixava escapar umas risadinhas. Os mais velhos olhavam feio e minha avó sussurrava para ele: fica quieto. E meu avô lançava aquele olhar que prometia castigo quando chegasse em casa. Mas ele sabia que ali no velório ninguém ia gritar ou punir ele, e se aproveitou disso. Conforme as horas foram passando, a coisa foi piorando. Meu pai começou a brincar perto do caixão, como se fosse qualquer móvel da sala. Passava perto, ria, fazia graça pros primos. Até chegou a cochichar coisas bobas sobre o falecido, arrancando risadinhas de quem estava ao lado. Aquilo já estava deixando meus avós mortos de vergonha. E teve um momento em que minha avó perdeu a paciência. Ela se inclinou, olhou firme nos olhos dele e disse em voz baixa, mas de um jeito que ele entendeu que era sério: se você não parar com isso agora, esse caixão vai aparecer para você de noite. Meu pai, teimoso que só ele, deu de ombros. Achou que era ameaça boba de mãe para assustar a criança. E continuou aprontando até a hora de ir embora. No caminho de volta, ninguém falou nada. O silêncio falava por si só. Quando chegaram em casa, meu avô foi direto ao ponto. Pegou meu pai pelo braço, levou ele até o quarto de visitas e trancou a porta. Disse que ele ficaria de castigo até o dia seguinte. No começo, meu pai não ligou. Ele era tão levado que já tinha previsto que isso aconteceria e tinha escondido algumas revistinhas em quadrinhos debaixo do colchão para ficar lendo. Mas logo ele se cansou e resolveu se deitar. Pouco depois, ele acordou de repente, com aquela sensação de que tinha alguém no quarto. Quando ele abriu os olhos e se virou, lá estava o caixão. O mesmo caixão que ele tinha visto no velório, do jeito exato que ele lembrava. O coração dele disparou. Ele pulou da cama e começou a socar a porta desesperado, gritando: pai, mãe, o caixão tá aqui dentro, me tira daqui. Meu avô lá fora achou que era só mais uma das brincadeiras dele. Pegou o cinto, abriu a porta de repente e entrou furioso. Mandou ele parar com aquela palhaçada e bateu nele algumas vezes com o cinto. E falou sério: se continuar de palhaçada, vai apanhar mais. Depois saiu e fechou a porta de novo, deixando meu pai lá dentro. Meu pai disse que ficou sem entender, pois o caixão estava bem ali. E meu avô entrou e saiu sem ver ele. Mas ele disse também que nunca tinha visto meu avô tão bravo e que ficou com tanto medo dele quanto do caixão. Ele então fez o que qualquer criança faria. Correu de volta para a cama,
se enfiou debaixo das cobertas e ficou lá escondido, tremendo e chorando baixinho até o dia clarear. Quando amanheceu, minha avó abriu o quarto e chamou ele para tomar café. Ele demorou a sair debaixo da coberta, mas quando criou coragem e olhou ao redor, o caixão não estava mais lá. O quarto estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Depois daquele dia, meu pai nunca mais se comportou mal em velórios ou enterros. Ele sempre ficava em silêncio respeitoso. Olha, Ari, meu pai sempre me contou essa história, jurando que era verdade. Mas eu nunca acreditei 100%. Sempre pensei se não era uma história para fazer a gente se comportar quando era criança e saía de casa. O que me fazia tender a acreditar é que não fazia muito sentido ele usar um caso de velório para isso. Na nossa época já não tinha mais o costume de se levar as crianças para velórios. Mas enfim, espero que goste da história e até a próxima. Ai, gente, será que não foi praga de mãe? Porque praga de mãe pega, né? Ou então ele pode ter ficado muito impressionado, assim, né? Porque foi muita tentação, desobediência. Eu acho que alguma coisa fica ali, sabe? Esperando a oportunidade só pra criança ficar, né? Na desobediência, levadeza, pra depois acontecer tudo isso aí que aconteceu. Mas me conta o que é que você acha. Comenta aqui que eu quero saber. E vamos ao nosso próximo relato. Esse relato é um relato especial porque foi um amigo que ele veio aqui em casa me contar esse relato. Na verdade, a história aconteceu com a mãe e os tios dele. Muito obrigada, meu amigo, por compartilhar suas histórias, compartilhar as histórias da sua família comigo. E agora eu vou contar aqui para vocês. Vamos lá? Essa história aconteceu com a minha mãe e os meus tios quando eles eram crianças. E quem me contou foi a minha avó. Naquela época, eles moravam numa cidade pequena, em um lugar simples, com poucas casas e ruas de terra que quase não passava nenhum carro. Também não havia criminalidade, então era comum as crianças passarem o dia inteiro brincando soltas na rua, sem ninguém se preocupar muito. Era outro tempo, né? Nesse dia em especial, a rua estava cheia de crianças, mais cheia do que o normal. Parecia até festa de tanta criança correndo de um lado para o outro. Talvez porque fosse feriado. E é claro que a minha mãe e meus tios estavam aproveitando, porque as brincadeiras ficavam melhores com mais gente. Minha avó dizia que era uma algazarra só. Tinha menino jogando bola, menina pulando corda, outros brincando de esconde-esconde, correndo atrás uns dos outros. Então era risada, gritos, barulho de bola batendo nos muros, uma bagunça só, que para adulto podia ser até cansativo, mas para criançada era a melhor coisa do mundo. Mas tem um detalhe importante. Era época de quaresma. E segundo a crença popular da época, não se podia ficar fora de casa depois que escurecesse. Os mais velhos falavam que a quaresma era tempo de respeito e de recolhimento, e que coisas ruins poderiam aparecer para quem não respeitasse. E o fim da tarde foi chegando,
e nada de as crianças entrarem para suas casas. Os pais começaram a chamar dos portões, mas todas só respondiam: "Só mais 10 minutos, pai. Só mais um pouquinho, mãe." E assim iam ganhando mais tempo. Quando começou a anoitecer, minha avó conta que meu avô foi ficando impaciente e falava para ela: "Põe essas crianças para dentro, que já tá tarde. Elas vão arrumar problema." E minha avó ia até o portão e gritava minha mãe e meus tios, e eles respondiam a mesma coisa: "Só mais um pouquinho." Eu imagino que os outros pais da vizinhança não se importavam com a superstição da quaresma ou estavam fazendo vista grossa igual minha avó, pois ela conta que nenhuma criança da rua tinha entrado para casa ainda. O tempo foi passando e meu avô ficando cada vez mais impaciente. E ele dizia: "Por que essas crianças ainda não entraram? Elas estão querendo atrair coisa ruim pra cá?" E não deu outra. Quando a noite caiu de vez, de repente, uma das crianças gritou: "O que é aquilo lá no fim da rua?" Lá embaixo, subindo a rua, vinha um bicho estranho. Parecia um porco, mas era muito maior. E ele não andava como um porco. Ele vinha pulando. Dava para ver que não era um animal comum. E de repente, ele começou a grunhir de um jeito medonho que pareciam gritos. As crianças se assustaram e todas começaram a correr para dentro de suas casas. Só que um dos meus tios não conseguia correr. Ele tinha uma deficiência física e andava de muletas. Então minha mãe e meus outros tios ficaram para ajudar ele a voltar para casa. À medida que o bicho foi se aproximando, ficou claro que não era um porco de jeito nenhum. Ele era muito grande, quase da altura do muro. E ao invés de correr, ele pulava girando, feito um touro de rodeio. Eles já estavam quase chegando em casa quando perceberam que o bicho vinha com tudo na direção deles e que não ia dar tempo de entrarem pelo portão se continuassem daquele jeito. Então deixaram as muletas para trás e começaram a arrastar meu tio pelos braços e pernas. Por pouco eles atravessaram e fecharam o portão, bem na hora em que o bicho ia pular em cima deles. Aí, o bicho bateu com tudo no portão e fez um baita de um estrondo. Dizem que foi tão alto que deu para ouvir até na rua de trás. O portão, que era feito de lata de tambor, ficou todo amassado, como se tivesse sido atingido por um carro. Meus avós, quando ouviram o barulho, correram para fora para ver o que tinha acontecido. Encontraram as crianças caídas no chão, que falaram que tinha um porco gigante na rua. Mas quando meu avô chegou na rua para olhar, não tinha nada, nem sinal do bicho. E o estranho é que a rua era de terra e não ficou rastro nenhum. Um bicho daquele tamanho, pulando daquele jeito, deveria ter deixado marcas ou pegadas no chão. Mas tudo que meu avô viu foram os rastros de quando arrastaram meu tio, já chegando perto do portão de casa. Ninguém além das crianças viu aquilo.
E se não fosse pelo portão amassado, que ainda ficou lá daquele jeito por vários dias até meu avô fazer outro, talvez ninguém tivesse acreditado. Mas aquilo aconteceu de verdade e serve de aviso para quem não leva o período de Quaresma a sério. Gente, Quaresma não é brincadeira, né? Eu já cansei aí de ouvir falar de pessoas que saíram à noite, esqueceram, né, o horário de volta para casa ou ficar bebendo demais e nada de bom aconteceu nesse período de Quaresma. Então não pode mesmo desrespeitar essa época do ano. Vocês aí já ouviram algum relato de Quaresma ou tem algum caso? Me manda aqui no e-mail que tá na descrição. E me fala, gente, o que é que vocês acham que era esse animal? Porque era uma coisa realmente sobrenatural, né? Mas alguém tem algum relato parecido? Me manda aqui sua teoria, se você já ouviu algo parecido, né? Vai que já aconteceu com alguém aqui que acompanha o canal. Eu vou adorar saber. E meu amigo também vai, que eu tenho certeza que ele vai assistir e vai mostrar pra mim. E vamos ao nosso último relato. Esse relato eu investiguei, encontrei, né, a pessoa e pedi para que ela me contasse tudo em detalhes para que eu pudesse recontar aqui para vocês. Vamos lá? Eu tenho um primo que, quando era mais novo, tinha um costume muito feio. Sempre que ele ficava com raiva de alguém ou de alguma coisa, ele mandava aquele alguém ou aquela coisa para o inferno. Parecia até automático para ele. Se alguma coisa dele não funcionava, ele dizia que essa coisa vá para o inferno. Se o time dele perdia, ele dizia: vai para o inferno, time ruim. Se alguém irritava ele, vá para o inferno. Chegava até a mandar chuva para o inferno quando queria sol. Ele realmente não tinha limites. Minha avó ficava indignada com isso. Ela era mulher de muita fé, dessas que rezavam o terço todos os dias. E vivia alertando ele: menino, para com isso. Você não sabe o peso dessas palavras. Um dia o inferno vai aparecer para você e vai querer te levar. A gente ria quando ouvia. Achava exagero. Mas ela sempre falava muito séria e com os olhos firmes. A vida seguia, o tempo foi passando. E ele continuava com o mesmo jeito, sem nunca dar importância para as palavras da minha avó. E ninguém mais falava nada, pois todos já estavam acostumados com isso. Até que chegou o dia em que as palavras da minha avó se cumpriram. Ele estava nervoso porque tinha perdido um bom dinheiro apostando. Voltou para casa bufando de raiva. Quando ele entrou no quintal, chutou uma pedra e gritou bem alto: vai tudo pro inferno! Essa vida, essa casa, essa gente toda, tudo pro inferno! Ele conta que nesse mesmo instante o chão tremeu. No lugar onde ele tinha chutado a pedra, se abriu uma fenda no chão, como se a terra tivesse rachado de dentro para fora. Do fundo dela vinha um calor insuportável, acompanhado de um cheiro de enxofre que queimava o nariz. Meu primo ficou sem acreditar no que via. Achou até que era um vulcão se abrindo bem no seu quintal. Ele então olhou o buraco
e lá embaixo enxergou como se fossem labaredas dançando e sombras se contorcendo. E foi aí que o pior aconteceu. De dentro daquele buraco surgiu uma figura horrível. Ele diz que era um demônio, com pele escura e brilhante como carvão queimando. Ele olhou para o meu primo e falou com uma voz que parecia vir de todos os lados. Obrigado, meu amigo, por tudo que você já mandou para cá. Meu primo disse que caiu sentado de susto. E o suposto demônio continuou falando. Você já ofertou tanta coisa para o inferno, mas não podíamos aceitar, porque aquelas coisas não eram suas. Mas hoje você ofertou sua vida e nós aceitamos. Então, venha comigo. Ele disse que se levantou e saiu correndo, sem nem olhar para trás, enquanto aquele demônio ria alto. Ele correu direto para a igreja e no caminho, finalmente, deu importância para as palavras da minha avó. Quando chegou lá, confessou tudo ao padre e recebeu uma penitência pesada. Jejuns, rezas diárias, ofertas e promessas a serem cumpridas. Meu primo aceitou tudo sem reclamar. Ele demorou mais de uma semana para ter coragem de voltar para casa. E passou mais tempo ainda ouvindo minha avó dizer: eu te avisei. Mas ele cumpriu cada detalhe da penitência. E desde aquele dia, nunca mais mandou ninguém nem nada para o inferno. Se o que ele viu foi castigo ou alucinação, eu não sei dizer. Mas sei que foi suficiente para mudar a vida dele. Ele passou a ser um homem mais calmo e mais respeitoso. Voltou a frequentar a igreja e até ajudava nos trabalhos comunitários. E principalmente, ele nunca mais ignorou as coisas que minha avó falava. Tanto quanto o primeiro relato deste vídeo, quanto o último, eu acredito que foram até, assim, lições, né? Porque as pessoas, depois de ter tido essa experiência sobrenatural, elas mudaram. Então, no final, teve até uma boa lição, né? Pra tirar disso aí. Mas, se eles tivessem ouvido os mais velhos, nada disso teria acontecido. E vocês, o que é que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Pessoal, e chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos relatos. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Eu adoro saber a opinião de vocês. É muito importante pra mim. E se você ainda não assistiu os outros vídeos do canal, eu vou separar um aqui, ó. Esse vídeo aqui tá muito interessante. E esse outro aqui tem cada relato, gente, que é de cair o queixo. Então vai lá e confere. E se inscreve também aqui no canal que vai me ajudar muito. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com Ariel.